Boa tarde, meu povo. Boa tarde, mano, velho. Boas tardes. Boa tarde. Bom, pessoal, sou o Gustavo Cansado. E eu sou o Rodrigo Cansado. E nós somos diretores da Bieds, uma agência de marketing mineira. E esse aqui é o Café com Prosa. Aqui a gente fala sobre marketing e vendas para gestores de negócio. Então, se você vende por um site, se você que atende o seu WhatsApp, ali você mesmo, ou se você tem uma equipe de vendas, ter uma cultura de vendas é algo essencial, né? E ajuda muito a se relacionar melhor com os clientes, né? Pensar a cultura de vendas, né? É estratégico para os negócios. Então, a gente está aqui para isso. Nós não somos professores, então nós não estamos aqui para dar as soluções, e sim para trazer reflexões e compartilhar nossa visão, né, Rodrigo? Exatamente. E sempre tomando aquele cafezinho. Exatamente. Para não perder o hábito, né? Hoje a gente tá tomando aquele cafezinho depois do almoço que o Lucas preparou pra gente. Ficou muito bom, viu, Lucas? Obrigado. Vamos ver se tá bom. Isso aí. Cumprimentar nosso auditório virtual, né? A Cecília tá aí. Não sei mais quem está, que eu não tô vendo hoje. Mas, à medida que as pessoas forem entrando, sejam bem-vindos. Então, pessoal, hoje o tema é acompanhamento de vendas. Então, por que esse tema é importante? Por que você deve ficar aqui com a gente hoje? Né? Acompanhamento de vendas é o bom e velho follow-up, né, Rodrigo? Toda vez que você entra numa loja, Rodrigo, você faz uma compra? Na verdade, a gente quase sempre não faz uma compra, né? Logo de cara, né? Na maioria das vezes que a gente começa um processo de ou entrar numa loja ou no site, né, a gente não necessariamente compra logo de cara. Né? O comum é não comprar. Mas não necessariamente o fato de a gente não ter comprado logo de primeira não quer dizer que a gente não vai comprar no futuro ou no futuro próximo, certo? A jornada de compra, ela varia muito de acordo com quem é você, o que você está procurando, qual é o momento em que aquele consumidor está. Por isso é importante a gente fazer o acompanhamento, certo? E também tem a característica do próprio produto que você está comprando, né? Quando a gente está falando de um produto ou um serviço que é mais caro, tende a deixar o ciclo de compra ali mais extenso, porque essa pessoa tende a ter mais perguntas, né, a ter mais dúvidas, tempo de decisão um pouco maior. Ou então você está vendendo algum tipo de serviço mais complexo, que demanda entender um pouco mais a fundo ali as informações, ou como aquilo vai se aplicar para o seu negócio, né? Então tudo isso vai influenciar no ciclo de venda, no tempo desse ciclo de decisão. Exatamente. Né? E por isso é importante a gente fazer o acompanhamento de venda, certo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que nós podemos fazer para guiar esse consumidor e ajudar ele a tomar uma decisão, ou seja, favorecer a venda. Né? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Lembrando, para quem estiver aí ouvindo a gente, né, seguir nosso perfil no Instagram, Bieds, @bi.eds, que é o perfil da nossa agência, né? E eu e o Rodrigo também, Gu Cancado e Rod Cancado, para a gente se conectar e poder trocar mais ideias, né? Bom, exatamente. Simbora então. Nós vamos falar de acompanhamento de vendas e a gente gosta de começar definindo sobre o que nós vamos falar, né? Então, o que é o acompanhamento de vendas? O acompanhamento de vendas é o conjunto de ações planejadas para manter o relacionamento com o cliente após o primeiro contato. E o objetivo disso é ajudar ele a tomar uma decisão de compra da forma mais segura e confiante. Então, ou seja, a gente quer dar para esse cliente tudo que ele precisa em termos de nível de consciência, né, de esclarecer as dúvidas, não só as dúvidas sobre o produto ou serviço, mas também sobre o contexto em que ele está, para a gente facilitar, para ajudar ele a tomar uma decisão. Seja essa uma decisão de compra, do que comprar, e às vezes também não pode ser de não comprar nada. A gente vai entrar aqui, inclusive, em alguns conceitos polêmicos, né? Porque essa linha é muito tênue, né? Até que ponto que eu estou acompanhando, né? E quando que eu começo a incomodar. Quando que eu estou guiando, ajudando, e quando que eu começo a ser chato. A atrapalhar, né? O possível cliente ali, você começa a ser insistente ou já prejudicar esse processo comercial. Sim, então... e eu já vou até adiantar para falar que fazer o acompanhamento de vendas não é pressionar, tá mais próximo de guiar, né? Não é insistir, é a gente estar presente. E eu acredito que um bom acompanhamento de vendas, ele cria uma continuidade da experiência. Né? Ele ajuda a diminuir a distância entre o vendedor e o cliente, mas também entre o problema e a solução, entre o interesse e a compra, né? Entre o desejo e a tomada de ação.
Então a ideia é a gente guiar de fato, né? Certo? E esse lance de guiar não é simplesmente acompanhar, né? Mas é você ser um protagonista, um condutor ali daquele processo de vendas. Dentro da rotina ali daquela pessoa que tá pesquisando pela sua empresa, ela faz diversas outras coisas, né? Uhum. Ela tem que tocar talvez a empresa dela, ou a rotina dela, ou a vida pessoal dela ali, e ela tem que dar atenção para diversas outras coisas. Uhum. Então, quando você cede o comando dessa negociação, muitas vezes essa conversa acaba se perdendo. Já para começar aqui logo de cara com algumas ideias, né, com alguns conceitos, bato muito nessa tecla da ideia de você ser o comandante ali daquela comunicação, ali daquela conversa, para que ela consiga evoluir e você consiga, inclusive, ajudar o seu possível cliente ali a tomar essa decisão ao longo do tempo. Acontece tanta coisa, né, que a gente está tão conectado, a gente sempre tem interrupções, né? Interrupções de raciocínio, interrupções no fluxo do nosso dia mesmo. Então, acontece muito de você estar conversando com alguém para fechar um negócio ou para tirar alguma dúvida, você está fazendo alguma pesquisa, por exemplo, de mercado, né, de algum produto ou serviço que você precisa, e você está ali naquela conversa, né? Ontem eu estava conversando com um possível fornecedor lá para a empresa. E assim, quem tem neném, já teve filho aí, vai saber exatamente o que eu tô falando. Você tá lá ouvindo o áudio da pessoa, de repente ela começa a chorar e aí você precisa dar atenção. A todo momento, você tem que estar atento porque algo pode acontecer, né? Então assim, com neném em casa isso acontece muito, mas é com tudo. No meio do processo, no meio da conversa que você tá tendo com o vendedor, alguém te liga, você lembra de fazer algo, dá vontade no banheiro, você percebe, nossa, tinha que tomar 3 litros de água e não tomei nem um copo hoje. Aí você já levanta, assim, já sente sede na hora, levanta e vai pegar um copo d'água. E aí você tava ali, por exemplo, em um site, colocando produtos no carrinho, você para de fazer aquilo, sai, quando você volta, já começa a fazer outra coisa. Então, a vida, a rotina, os imprevistos nos atropelam. Por conta disso, um dos papéis do vendedor hoje, o papel comercial, ele passa também por isso, né? A gente está ajudando a pessoa a resolver o problema que ela tem, certo? A ideia não é assim, vender, né? Não é tão objetivamente vender, mas ajudar a pessoa a resolver um problema que ela tem. Então, a gente está ali como um consultor de fato, né? Então, às vezes, a pessoa precisa de um empurrãozinho, precisa de um lembrete, né? E às vezes, muitas vezes, a gente está até precisando comprar algo, mas por conta dessas interrupções a gente não conclui aquela compra e aí a gente esquece. A gente até esquece que a gente tem um problema que precisa ser resolvido. Exato. E até pegando o gancho quando a gente fala de várias coisas que você faz ao longo do dia e dividir a atenção e tudo mais, o que a gente resolve primeiro? A gente resolve primeiro aquilo que é prioridade pra gente, correto? Acho que não é nem o que é prioridade, mas quando a gente fala de prioridade, a gente também tá falando de urgência. De necessidade? Tipo, de uma urgência mesmo, porque assim, você pode ter um problema que é uma prioridade para você resolver, mas se o seu interfone toca, aquilo é uma urgência para você tem que ir lá e atender agora. Mesmo quando a gente elenca prioridades na nossa vida, a gente pode ser interrompido por algo que você pensa que pode nem ser tão prioritário assim, mas que vira urgente naquele momento. E aquilo pode interromper a sua linha de raciocínio. E isso não é bom para o consumidor, né, para a pessoa que está querendo resolver o problema, e também nem é bom para a empresa, certo? Que está ali tentando vender. Então a gente precisa tentar convergir. Sim. Exatamente. E as coisas que são urgentes, né, às vezes elas não estão no nosso controle, mas tem coisas que estão no nosso controle, né? Então, no processo comercial, a gente ajudar o nosso prospecto a entender o produto que você vende é uma prioridade para ele, né? Você construir essa consciência junto com ele faz com que ele converse com você a negociação e a decisão como ali, né, como uma prioridade, né? De boa. Aí, ó, interrupções, né? Tava falando sobre essa visão. Ao vender algo, né, ao fazer o acompanhamento, a gente está construindo percepção da pessoa a respeito do problema que ela tem, revelando, ajudando aquela pessoa a entender, a revelar o que de fato está acontecendo.
é feito de perguntas que a própria pessoa responde, o próprio cliente responde e chega nas conclusões que ele precisa. O atendimento de vendas, ele se parece com uma terapia, sabe? Não porque tem os mesmos objetivos, claro, mas porque através de perguntas precisas, a pessoa chega na conclusão, o próprio cliente chega nas conclusões, né? Ele chega nas conclusões se aquilo é uma prioridade ou não. Ele chega na conclusão se você, nessa sua empresa, é a empresa certa que vai atender ele. Então, o cliente chega nessas conclusões sozinho. Só que ele precisa de guia, né? Ele precisa de um guia, de alguém que saiba quais perguntas ele precisa fazer. Nós que estamos ali, que compreendemos todo o contexto daquela compra, tem uma visão mais macro do que está acontecendo, né? Em muitas situações de compra, o cliente está comprando aquele produto pela primeira vez. Tem uma noção completa do contexto, mas quem está vendendo já vendeu aquilo um monte de vezes. Sim. Então, assim, a nossa percepção como empresa do problema do cliente, muitas vezes ela é um pouco mais clara, né? Ela não é precisa em relação àquele cliente especificamente, né? Porque cada pessoa vive um contexto diferente, mas a gente tem uma noção melhor do tabuleiro do jogo, né? E quais caminhos que geralmente a gente pode percorrer, o que geralmente acontece. Então, nosso papel é esse, né? É relembrar, é ajudar, é guiar, é fazer as perguntas certas, certo? E entender, né, só complementando, que cada pessoa tem um nível de maturidade com relação àquele tema ou aquele assunto na nossa agência aqui, né? A gente atende empresas que têm um nível de consciência com relação ao marketing grande, né? Que já tem anos de experiência com a internet e tudo. E também empresas, clientes que estão em um momento mais inicial, né? Que estão em uma etapa de entender os conceitos, entender como que aquela máquina funciona, quais são as próximas etapas, né? Então, apesar de internamente a gente já entender esses conceitos há muito tempo, aquela pessoa que está ali na nossa frente, ela tá em um momento diferente, né? Então, compreender esse momento e entender que às vezes é necessário a gente voltar algumas casas nos conceitos para construir a ideia junto, entendido ali na etapa do diagnóstico mesmo, né? De fazer as perguntas certas e entender em que etapa que aquela pessoa ou empresa está. Exatamente. E aqui, agora falando um pouco sobre o acompanhamento, né, gente? O acompanhamento, ele é aquilo que vem depois daquele primeiro contato, né? Então, depois que a gente começou a conversa e até mesmo já começou o diagnóstico ali, quando a gente fala de diagnóstico, são essas primeiras perguntas iniciais para entender o que está acontecendo, né? O acompanhamento, ele vem depois. É a partir daquele momento que tive a primeira conversa, já fiz aquela proposta, as cartas estão na mesa. Mesmo assim, mesmo todas as cartas estando na mesa, nem sempre a gente está preparado para tomar uma decisão de compra. Às vezes a gente está fazendo pesquisa, conversar com outra pessoa para ajudar a tomar a decisão de compra. Por exemplo, quando a gente está vendendo para uma empresa, você está falando com um tomador de decisão, mas é muito difícil ter um só, né? Geralmente tem mais de um tomador de decisão, pelo menos 2. Então, depois desse primeiro contato, vai acontecer esse diálogo entre os tomadores de decisão para poder, de fato, decidir. Se não for uma venda para a empresa, for uma venda para consumidor final. A esposa tem que falar com o marido, por exemplo, certo? O acompanhamento, ele tá nesse momento, a partir do momento em que as cartas estão na mesa. Eu queria começar aqui agora o nosso conteúdo mesmo, fazendo uma pergunta para a gente discutir. Por que muitas vendas não acontecem no primeiro contato? O que você acha? A gente já falou um pouco sobre isso, na verdade, né? A gente já adiantou. Eu anotei aqui essa pergunta, mas a gente já deu uma adiantada boa. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Cara, eu acho que assim, eu não sei exatamente a porcentagem disso, né? Mas eu acredito que uma boa parte das vendas, elas não vão acontecer no primeiro contato. Né? Seja qual for o serviço ou produto que você está vendendo. Vou dar o exemplo lá do tênis que eu usei da última vez, né? Que você vai lá no shopping comprar um tênis, é bem difícil de você entrar numa loja só e fazer a compra logo de cara. Logo de cara. Você tende a entrar em outras lojas, a entrar na internet, olhar e-commerces, para você ter uma noção ali de onde você vai fazer um melhor negócio ali. Quanto mais a sua audiência ela é consciente daquela necessidade,
eu acredito que menos isso vai acontecer, né? Uhum. A chance de ela fechar um negócio ali logo de cara no primeiro contato é bem difícil. Cara, o meu carrinho da Amazon tá sempre cheio. Da Amazon e do Mercado Livre. Tem um monte de coisa aqui que eu tô a fim de comprar que eu fico pensando, será que eu quero comprar isso mesmo? Será que não tem uma opção melhor? Será que eu preciso disso? Justamente, né? Essa ideia de precisar de um empurrãozinho, às vezes, isso é muito real, sabe? Muitos dos produtos que estão aqui no meu carrinho pra comprar, eu nem sei por que eu não comprei ainda, sabe? É isso que acontece, né? A gente não sabe. A gente fica com medo de tomar a decisão. Né? Quando você toma uma decisão, muitas vezes não dá para voltar atrás, né? Então a gente fica com medo de tomar essa decisão. Qual que é a diferença, né? Qual que é o limite entre entre acompanhar e ser insistente? Né? Isso também é uma linha muito tênue, né? Uma linha muito tênue. O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que existem formas diferentes de você fazer um acompanhamento que deixa o seu acompanhamento menos insistente. Follow-ups de, por exemplo, conteúdos ou boas práticas, né, que você vai indiretamente fazer com que aquela pessoa lembre de você, mas você está gerando valor para ela, né? Sim. Mas aí, para poder gerar o valor de fato para a pessoa, não é da nossa cabeça, certo? Você tem que entender o que para ela é valor. Então, Exato. se aquela pessoa tá afim de receber conteúdo, você pode mandar para ela. Mas que tipo de conteúdo? Ela tá afim de receber? Pode ser que dentro de um processo comercial específico a pessoa não queira receber nada, ela quer saber o preço mesmo. Acontece. Então não é nenhuma questão de mercado, né, de setor, mas também da própria pessoa. Agora, tem uma outra coisa que eu também acho que ajuda a gente a não ser insistente, que é o combinado não sai caro. Vamos supor que o cliente ele entrou em contato com você, né, pela primeira vez, e você faz aquele atendimento com ela, com aquela pessoa. Aí ela deixa claro que não vai comprar naquele momento. Você pode perguntar para ela o que falta, né, para ela tomar aquela decisão e pedir permissão para você entrar em contato com ela depois. Então você pode falar com ela, olha, não, então pensa aí direitinho, o que você acha de a gente voltar a falar na sexta-feira? Eu posso te mandar uma mensagem só para poder te lembrar, a gente continuar essa conversa? Pode ser? E se você não resolver que não vai comprar, tudo bem, mas eu te mando uma mensagem só pra gente fechar esse ponto, pode ser? Então, assim, se você faz isso de forma amigável e organiza a conversa, não precisa ficar insistente, né? Eu acho que a insistência, ela acontece e fica chato quando a gente não teve permissão. A partir do momento que você faz um combinado com a outra pessoa, isso fica muito mais natural, né? Então, por exemplo, talvez a outra pessoa ela não está no momento de comprar de você, ela está no momento de receber outros conteúdos. Então, você pode falar para ela, olha, sei que você não está no momento de iniciar com a gente ainda, mas eu queria compartilhar com você alguns conteúdos ao longo desses próximos dias que eu acredito que vão te ajudar. Né? Então, por exemplo, isso, né? Dá um exemplo que E aí, a partir do momento que, né, você tem esse ok, tá tudo bem. Começa a criar uma relação, uma conversa ali, sem se intrometer ou ser chato, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que essa relação que é criada entre empresa ou vendedor e consumidor é uma relação como outra qualquer. Certo? Então, as boas práticas dos relacionamentos humanos no geral, elas também valem para aqui, né? Essa ideia de você organizar certo? Se você conhece uma pessoa, você nem quer vender nada para ela e começa a ser insistente, mandar mensagem demais, então a pessoa vai achar que você é chato. Certo? Exatamente. Então a gente tem que ter um pouco de percepção social refinada para levar esse relacionamento adiante. Que eu acredito muito que o bom vendedor, ele é uma pessoa boa de relacionamentos no geral. É uma pessoa que geralmente ela tem uma boa rede de apoio, uma boa rede de amizades. Né? Não estou falando de volume, mas aqueles relacionamentos saudáveis, né? Com a família, com os amigos, né? No geral. Então, geralmente, você tem uma pessoa que é socialmente bem relacionada. Né? Se você tem habilidade social,
né, e gera confiança para os seus clientes, você também faz isso na sua vida pessoal e vice-versa, certo? Então, acho que são coisas que não tem como desassociar. Uma facilidade ali, vamos dizer assim, de se conectar com as outras pessoas. Isso, né? e um compromisso, né, com o outro. Um compromisso com o outro, né, de ouvir o outro, de ter uma escuta ativa, né, de observar o outro para saber se você está avançando, né, o limite que a pessoa colocou ou não, se você pode ir um pouco mais, se a pessoa precisa da sua ajuda de fato, então você vai lá e está disponível. Né? E eu gosto muito desse conceito da escutativa, né? Você tá realmente escutando aquela pessoa, ou você tá só ouvindo, né? Tipo, tá entrando por um lado e saindo pelo outro. Quando você tá ativamente ali naquela conversa, prestando atenção, entendendo ali as necessidades, é o momento que você tá realmente se conectando, né? Entendendo os interesses daquela pessoa, encontrando pontos de rapport, de conexão. Então, essa escutativa, eu acho que o exercício dela, a gente já falou isso em outras conversas também, né? Mas eu acho, cara, fundamental, assim. Pra vida. Pra vida, né? É verdade, é verdade. Trazer um conceito já da escutativa, né? E a gente tá falando sobre relacionamento, como que o conhecimento sobre vendas, ele tem sido desenvolvido, tem sido construído no Brasil, né? Nas nossas empresas, aqui no nosso país. A gente tem muitas referências sobre vendas, né? De livros e... né, pessoas que falam, estudam sobre isso, certo? Inclusive, atrás ali, ó, do Rodrigo, tem 2 livros, um sobre marketing e um sobre vendas, que é o Spin Selling. O Spin Selling é um livro clássico para todo mundo que trabalha com vendas, principalmente vendas consultivas, certo? O Spin Selling, ele sempre está no topo das listas aí de quais livros que eu devo ler para poder aprender a vender melhor, né? Mas além do Spin Selling, tem outros, certo? Vários outros, né? Tem vários outros, né? Que falam sobre essas vendas, sobre vendas consultivas e como que ela deve se desenvolver. Né? Mas tem algo importante que eu tenho percebido, que essas metodologias, elas, na sua maioria, foram desenvolvidas nos Estados Unidos, né? Numa época que não é a nossa, inclusive, certo? E eu vejo que, hoje em dia, muito do conteúdo de vendas é baseado nessas metodologias, tipo o Spin Selling, por exemplo, né? Que são metodologias excelentes, né? Tanto que são muito difundidas. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma particularidade que é a forma como a nossa cultura e a nossa identidade, ela se construiu ao longo dos anos, né? Então, se a gente parar para pensar, né, todo mundo vai conseguir ter uma visão de qual é a diferença do brasileiro para o americano ou para outras culturas do mundo. A gente tem a nossa identidade, né? O brasileiro, né, tem aquelas coisas clássicas. O brasileiro é mais afetuoso, é mais carismático, o brasileiro é mais, né, mais relacional. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, a gente fica brincando, sai na rua e cumprimenta gente que você nem conhece, né? Então, a gente tem isso, né, esse jeito que é próprio do brasileiro, certo? E esse jeito que é próprio do brasileiro, ele é construído por causa de uma série de fatores históricos, culturais, né, que estão vinculados com como que o nosso povo ele foi construído, como que a gente surgiu aqui nesse país, certo? Tem um livro que eu não terminei de ler ainda, um livro clássico que chama Raízes do Brasil. É um livro de 1930 alguma coisa, então assim, é um livro antigo, né? Já tem 100 anos, um pouco mais talvez, por aí, mas é um livro que fala um pouco disso, e um conceito legal que o autor traz é que o brasileiro, ele define o brasileiro com o conceito de homem cordial. Né? E o que seria o homem cordial? Não é o homem gentil, né? Não é a pessoa gentil, mas sim cordial no sentido de que ligado ao coração, sabe? Então, segundo a visão desse livro, acho que é Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro, ele é mais orientado ao afeto do que outros povos. Então, mais especificamente do que o americano, né? Então, assim, o que significa isso? O que isso significa? Que todas as nossas relações, elas são baseadas no afeto, né? Quando a gente vai trabalhar, a gente faz amizade com os nossos colegas de trabalho, né? Se a gente vai... por exemplo, vai numa loja e começa a conversar com o vendedor, a gente vai criando um vínculo com aquela pessoa ali, né? Ao contrário do americano, que é mais objetivo,
né? Não que é melhor ou pior, tá, gente? Não é melhor nem pior. Mas eles são mais objetivos. Então, um processo comercial feito por uma empresa americana para um cliente americano, né, ele vai ser mais direto ao ponto. Ele vai ser mais objetivo. Qual é o seu problema? Eu consigo te ajudar com isso e o preço é tal. É isso. Faz sentido para mim? Sim. Não faz sentido? Não. E é assim que funcionam as coisas, né? Mais objetivo. No Brasil, não. No Brasil, se você não vai com a cara da pessoa, você não fecha negócio com ela, né? Então, por conta disso, por a gente ter esse conceito de homem cordial aqui no nosso país, né, o processo de vendas no Brasil, ele é diferente. Ele é mais relacional. Ele precisa de mais afeto ali envolvido, né? É como se a gente estivesse construindo uma amizade e a partir disso a gente fecha negócio. Não o contrário, né? Que a gente seria no modelo americano, que a gente primeiro fecha negócio, depois a gente pode até construir um relacionamento, não que seja um problema. Mas entende que essas coisas são invertidas? Então, estou falando muito aqui agora para poder trazer essa reflexão, né? O acompanhamento, aqui no Brasil, a gente precisa ter esse olho no olho, certo? A gente espera isso. A gente espera gostar das pessoas que a gente faz negócio. É uma reflexão muito, muito massa, cara. Porque, assim, claro que esses conceitos, todos esses conceitos, né, de livros, de americanos e tudo, são importantíssimos, né? É um ótimo ponto de partida. Mas a gente tem que entender que a gente precisa adaptar isso para a realidade e o momento que a gente vive hoje, né? O brasileiro é conexão, né? A gente é um processo comercial muito, muito mais quente. Acho que a conclusão disso que você trouxe muito bem aí claro, não vamos esquecer dos conceitos, mas vamos fazer o exercício da adaptabilidade, né, para o mercado e para o momento que a gente está hoje. Isso, certo? e além de adaptar, né, a gente tem que estar disposto a construir os nossos próprios conceitos. Eu acho que a gente também está aqui para isso, né? A gente está aqui no Café com Prosa refletindo, também criando, né, ideias, pensando sobre como que a gente enxerga as vendas também, certo? E também quando a gente pensa em vendas, de novo, a gente pensa em relacionamento. Então a gente está repensando como a gente se relaciona. Então a gente tem que olhar para dentro para poder pensar como que eu me relaciono, como que a minha empresa quer se relacionar com o cliente, como que o meu cliente quer se relacionar com a minha empresa. O meu cliente gosta da minha empresa? Se a minha empresa fosse uma pessoa, meu cliente ia querer ser amigo dela? Eu ia querer ser amigo da minha empresa? Eu acho que isso parece bobagem, mas eu acho que são reflexões que meio lúdicas, mas que ajudam a gente a pensar dentro da realidade do que a gente é. A gente conversa muito sobre vendas com muitas pessoas, né, do nosso ciclo de amizades né, e amigos, parceiros, até concorrentes, e a gente... eu acho assim que os conceitos de vendas, eles muitas vezes a galera fica muito nessa literatura gringa, sabe? A gente fica muito na literatura gringa. Eu acho que a gente tem que trazer isso mais pro nosso dia a dia, pra nossa realidade, sabe? Eu acho que isso é importante. Mas bora lá, bora continuar. Eu separei aqui outras perguntas. Você tá com elas aí também, né? Tô aqui. Toda venda precisa de acompanhamento? O que você acha? Eu que fiz a pergunta? Você tá jogando a pergunta de volta pra mim? Tá bom, vou falar. Cara, eu acho que precisar não precisa. Não é toda venda que precisa. Mas eu acho que é sempre bom. Eu acho que sempre agrega. Mesmo que seja um processo de venda direta, né? Quando a gente tem venda direta, né? Ou seja, o que é venda direta? Quando o cliente ele acessa o site, ele mesmo coloca o produto no carrinho e faz a compra. Não precisa de ter um contato com uma pessoa para aquilo ali avançar, né? Mas assim, eu acho que dentro desse mundo da automação, dos processos de venda com pouco contato, né, com pouco nível de contato, mesmo assim a gente pode trazer para esse mundo o acompanhamento, né? Seria, por exemplo, você fazer um remarketing. Não é um acompanhamento ali no tete-a-tete, mas serve ao mesmo propósito, certo? Você está relembrando o cliente, você está guiando o cliente, você pode fazer aquilo de uma forma, mesmo que não tão personalizado, como é quando a gente faz pessoalmente, é um acompanhamento. Certo? E serve ao mesmo propósito. Sim. Cara, para mim, qualquer processo comercial, na minha opinião, ele precisa de acompanhamento. Né? E aí, quando a gente entra no conceito de acompanhamento, aí é exatamente isso que você falou.
eu posso, em alguns casos, eu tenho acompanhamentos humanos ali, né? De contatos e tudo mais, uma ligação, uma mensagem de WhatsApp. Em outros casos, até pelo volume e o modelo de negócio daquela empresa, é inviável você ter pessoas ali fazendo o acompanhamento de um caminhão de gente, né? Sim. De oportunidades. Principalmente quando é um valor baixo, né? A gente tem pouca e-commerce, margem. por exemplo, uma empresa que trabalha com um alto volume de vendas ali online, né? Mas existem outros formatos que você consegue acompanhar essas vendas, né? Marketing, né? O tráfego pago, ou um e-mail marketing, né? Algum tipo de automação, e para que você relembre ou gere valor ali de alguma forma. Então, na minha opinião, nos dias de hoje, todo processo comercial precisa de algum tipo de acompanhamento. Outra coisa, né, que é importante, quando a gente faz esse acompanhamento, o objetivo e o ganho ele não é só naquela relação de vendas ali pontual, né? Quando o vendedor acompanha o cliente, ele também aprende sobre o mundo daquele cliente, né? Então, a gente tem uma forma de o processo comercial ele ser uma via de mão dupla e a gente conseguir aprender e inovar a partir dele. Lá na Bieds, na agência, a gente já trabalhou com mais de 800 projetos. Então, nesses projetos, já teve vários momentos em que, conversando com o empresário responsável dono da empresa lá, e essa pessoa não queria colocar, por exemplo, um número de WhatsApp disponível no site para não ter que atender o cliente. Porque o cliente, muitas vezes, ele vinha com dúvidas que não tinha nada a ver, que dava muito trabalho e tudo mais. Eu sei que realmente dá, sabe? Como você disse, se você tem uma venda em que a gente tem pouca margem para valer a pena ter um vendedor ali acompanhando, de fato, a gente quer evitar isso, evitar esse trabalho. Mas a gente tem que lembrar que mesmo quando a margem é baixa, né, quando o acompanhamento ele também ajuda a gente a aprender mais sobre como que aquela compra funciona, por que aquele cliente está comprando e por que ele não está comprando, certo? Então, a gente aprende, né? Então, eu acredito que mesmo que o acompanhamento seja inviável em uma larga escala, ele ainda pode ser feito para que nós entendamos melhor aquele processo comercial, aquela demanda, e a gente consiga automatizar, né? Criar soluções para acompanhar essa venda de forma automática, escalável, né? Através de inteligência artificial, através de remarketing, enfim, né? de automações no geral. Mas para isso a gente precisa entender o que o cliente precisa, né? Não é da nossa cabeça que a gente vai tirar essas soluções, certo? Exatamente. Show. É isso aí. E outra coisa, Rodrigo, que ferramentas ou rotinas ajudam a manter o acompanhamento organizado? Um bom tema aqui, né, para a gente falar sobre essa organização é você entender o conceito do CRM, né? Que é uma ferramenta fundamental ali para que você consiga acompanhar a evolução dessas negociações, para que você consiga ter os dados, para que você consiga ter anotações sobre o perfil daquele possível cliente que você está negociando. E aí a gente tem diversas possibilidades e opções para isso. É importante. Só que tem um ponto, né? O CRM, às vezes, ele pode ser um sistema que já é um pouco mais complexo, né? Eu sei que tem alguns que são muito simples, né? E custo tem vários, né? Vários níveis. Mas, assim, vamos tentar desdobrar isso mais, né? O que é fundamental fazer para que a gente mantenha esse acompanhamento organizado? Na minha opinião, o principal é a gente ter uma forma de lembrar de qual é a ação que a gente tem que tomar com cada cliente, as tarefas. Então, hoje, né? Quarta-feira, eu acordei, comecei a trabalhar. Quem eu preciso chamar para poder fazer um acompanhamento, né? Você guardar isso tudo aí na sua cabeça é meio complicado, né? Não tem como. Imagina, né? você tá negociando com 30, 40, 100 pessoas em momentos diferentes ali. Você não consegue lembrar de tudo e fazer esse acompanhamento da melhor forma. Sim, não tem como. A gente pode até fazer em alguns momentos, mas como a gente falou lá no início da nossa conversa, a rotina nos atropela.
né? Os imprevistos acontecem e a gente esquece. Eu acho que o mais importante do que guardar as informações do cliente, né? Enfim, manter um CRM lá atualizado, que é excelente, né? Até para a gente ter métricas para otimizar depois o nosso processo comercial. Lembrar de tomar as ações é mais importante ainda, né? Porque mesmo que a gente não tenha métricas, a gente está falando ainda de um passo anterior, que vai nos ajudar a não perder as oportunidades, certo? Um exemplo prático aqui, né? Você está conversando com uma pessoa, ela te falou que ela não vai decidir nada agora. Sei lá, vai entrar de férias com família e vai voltar daqui 30 dias e é sim que ela vai voltar nesse assunto. Né? Então você... Daqui 30 dias você vai lembrar que ela te falou isso? Daqui 30 dias você não vai lembrar, a pessoa não vai lembrar também. Né? Então você precisa de um apoio para que você saiba que daqui a 30 dias você precisa de entrar em contato, de ligar para essa pessoa para seguir com essa negociação. Sim. Quando a conversa ela é feita pelo WhatsApp, eu acho que já fica mais fácil, porque você tem todo o histórico lá. Né? Então, vamos supor que você colocou na sua agenda física, no seu Google, agenda, onde for, um lembrete para você falar com aquela pessoa hoje, uma pessoa que você conversou há 2 meses atrás. Você vai lá no seu WhatsApp, você consegue ver todo o histórico. Você pode reler a conversa, entrar de novo naquele fluxo daquela conversa e continuar. Porém, se você falou com ela por telefone ou ao vivo, você não vai nem lembrar do rosto da pessoa, da voz dela, do nome dela. É muito difícil, né? Então, assim, eu acho que se fosse para eu definir o que é mais importante a gente fazer, qual ferramenta ou rotina que ajuda a manter esse acompanhamento organizado, seria uma forma de lembrar de tomar a ação. Se a gente está conseguindo fazer isso bem e as oportunidades não estão se perdendo no tempo, aí sim a gente consegue dar outros passos, né? Seja através de tecnologia, né? Agregando softwares ali, ou ferramentas dentro daquele processo para a gente enriquecer, né? Seja com processos ou outras práticas, certo? Eu até coloquei aqui uma outra pergunta, né? Que é: o que a gente aprende acompanhando clientes? Isso é uma pergunta profunda também. É uma pergunta profunda e pensa só, né? Lá no nosso caso que você falou aí, a gente já atendeu mais de 800 projetos, mas pensa tanto que de negociação que a gente já participou, muito mais que isso. Então, dá para você... Muito mais. Dá para é uma infinidade de informações, né? De negócios diferentes, de níveis de negociação, que você vai absorvendo e vai estruturando alguns conceitos ali. Dá para aprender muita coisa, dá para você entender que os perfis de negociação que as pessoas têm, né? Dá para você entender que o comportamento de compra ele muda, por exemplo, de estado para estado. Ele muda, talvez, de faixa etária ou de nicho de atuação de negócio. Tem gente que é mais acelerado, tem gente que procrastina para decidir. Né? Então, você vai começando a navegar ali pelos perfis de negócios de pessoas, colhendo essas informações, né? Mas é bastante coisa. Não, dá para aprender muita coisa. Dá para aprender, por exemplo, por que o cliente não fecha com você, fecha com o concorrente. Dá para aprender por que ele fechou com o concorrente e agora está te procurando. Então, o que está faltando do lado de lá que você está oferecendo ou que você pode oferecer aqui. Dá para a gente saber também qual é o canal mais importante, não? Os canais de venda que são mais relevantes, né? A gente está gravando aqui hoje nesse estúdio, por exemplo, né? Eu estava conversando com o Lucas, que está ali atrás coordenando aqui a transmissão. Ele achou que eu tinha encontrado o estúdio pelo Google, certo? Só que, na verdade, foi pelo Google, só que não foi pela busca do Google normal, pela pesquisa. Eu encontrei o estúdio pelo Google Maps, porque eu estava procurando inicialmente um estúdio próximo da sua casa ou da minha, certo? Né? Que não fosse tão distante, porque imagina a gente cruzar a cidade, né? A gente pode fazer isso? Pode, mas é bom evitar. Então, eu encontrei esse estúdio aqui pelo Google Maps. Então, é um canal de aquisição de clientes. Então, a gente descobre isso fazendo acompanhamento, né? Então, tem muita coisa que pode ser descoberta conversando com o cliente. Principalmente se você cria um vínculo bom o suficiente e aberto o suficiente para conversar com o cliente, mesmo se ele não fechar. Né? Ou mesmo se ele não fechar agora. Né? Quanto mais claro, quanto mais transparente o cliente for, você
ganha consciência do que está acontecendo e consegue agir, consegue melhorar ali a sua abordagem, né, o seu serviço, o seu produto, para poder atender as expectativas daquele grupo de clientes que você está tentando, que você está querendo ajudar, de fato, né? Então, assim, eu acho, como eu falei lá no início, né, eu acho que o contato com o cliente, o ponto principal é o aprendizado. A partir disso, a gente consegue desbloquear muitas oportunidades. Já está quase caminhando para o final, né? Uhum. Mas isso linka muito até com a pergunta que a gente colocou aqui, né? Você já fez alguma venda por não ter acompanhado direito, né? Uhum. E isso, cara, já aconteceu com a gente. Muitas né? vezes. Às vezes, tipo, você bobeou, tipo, combinou ali um próximo passo e não conseguiu entrar em contato. E quando você foi conversar com aquela pessoa, putz, já fechei com outra agência, ou eu achei uma outra alternativa. Então, o time passou, né? E você perdeu aquela negociação. Não, eu posso falar isso aí com propriedade, porque assim, gente, como é que funciona lá na Viedes, né? O Rodrigo, ele é o responsável pelo comercial, né? Então todos os contratos e negociações passam por ele, né? Só que eu também faço parte disso, né? O Rodrigo, ele é o grande especialista, mas eu também participo, né? Dou apoio, né? Assumo essas atividades quando o Rodrigo não pode, né? Então, como o Rodrigo está mais envolvido do que eu, ele está com os processos muito mais internalizados. A rotina do comercial é muito mais ali internalizada para ele, né? Ele já faz isso, é automático. Então, ele já está nesse fluxo. Eu não. Eu tenho muitas outras atividades, né? Além das atividades comerciais. E, por conta disso, eu esqueço mesmo de fazer o acompanhamento, sabe? Por exemplo, na sábado agora, a gente precisa fazer uma reunião comercial com um possível cliente no sábado. No sábado agora de manhã. Um cliente interessante, faz sentido a gente fazer essa reunião no sábado. Só que o Rodrigo não vai poder porque ele vai viajar. Então, eu vou fazer essa reunião. Me dispus a fazer. Só que assim, né? É uma reunião no sábado, fora totalmente da rotina, né? Depois de um feriado. É muito fácil, se eu não me organizar, é muito fácil que eu esqueça, né? O que eu não faça, não esteja preparado direito e tudo mais. Isso já aconteceu muitas vezes, né? Nós já perdemos muita oportunidade por conta disso, né? Claro que, gente, agora eu já tô mais organizado, né? Então não vai acontecer de esquecer de fazer isso. Mas, já aconteceu muito, né? Principalmente quando a gente não tá com foco total em vendas. Né? Quando a gente tem outras atividades, é muito fácil a gente vacilar. Isso, e quando os processos não estão bem definidos, né? Exatamente. E apoiados por tecnologias, ferramentas, CRMs, por aí vai. Quando a gente não define bem os processos, né, e não pensa no comercial, acontece muito de você aprender algo novo, uma forma melhor de fazer algo, e você passa uns dias e esquece. Né? Você já solucionou um problema, você esquece que você solucionou o problema e vivencia o problema de novo, né? Então, assim, a organização é fundamental para a gente manter os processos alinhados e não ficar voltando, né, atrás, revivendo as coisas, né? Tipo, dando passos atrás sempre para dar outros para frente, né? Então, isso aí é uma coisa importante. Bom, vamos finalizar? Bora. Acho que deu para falar bastante aqui hoje, né? Sim, passando por vários conceitos. A gente nem né? falou todas as perguntas aqui, ó. A gente falou só metade. Dá pra gente fazer outro depois ainda sobre esse tema. Eu tô querendo, no final de cada episódio, dar uma indicação para as pessoas que querem aprofundar um pouco mais no tema, tá? Eu ainda tô entendendo a gente tá entendendo ainda como é que a gente vai organizar esse modelo aqui, essa estrutura do Café com Prosa, mas já que eu comentei hoje com vocês sobre o livro do Raiz do Brasil, eu ainda tô lendo, não terminei de ler ainda, mas assim, já vi alguns vídeos, críticas sobre isso, então eu acho que eu queria deixar aqui essa recomendação para vocês. Sérgio Buarque de Holanda, se eu não me engano. Sim, eu já confirmei aqui o nome. Ótimo. Sérgio Buarque de Holanda é um livro, estou lendo, estou achando muito interessante, e eu acho que é fundamental nós pensarmos nos conceitos de negócio aplicados ao nosso contexto no Brasil, né? Na nossa cidade, no nosso estado, na comunidade que a gente está ali participando e que a nossa empresa está ali atuando, né? Então, vou deixar essa indicação aí para vocês hoje.
Show. Fechou? Valeu, pessoal. Obrigado por hoje, né? Por mais esse Café com Prosa. Isso. Próximo tema a gente vai abordar um tema que a gente já abordou antes, que é a postura comercial. Nós vamos trazer ele de novo, tá? Tema importante. Então, na próxima quarta-feira, a partir das 2h, contamos com vocês. Isso aí. Eu e o Rodrigo estaremos aqui tomando nosso cafezinho. Tchau. Valeu, galera.